A paz do Senhor, amados. Hoje estaremos meditando no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Graças a Deus. Amados, louva a Deus que o seu Espírito nos capacite e nos conduza neste momento, e seja o Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado na sua vida, na sua família e nas obras das tuas mãos. Louva a Deus que o Espírito Santo ministre para si, Espírito Santo fale consigo nesta manhã, o Espírito Santo faça cumprir aquilo que é o plano de Deus em sua vida. Amado, o nosso tema para hoje é: quem sou eu? E esta passagem faz uma exortação. Esta passagem que nós acabamos de ler é um lembrete. Esta passagem nós encontramos o apóstolo Paulo falando para os nossos irmãos de Coríntios. Faz aqui menção àquilo que é o homem espiritual. Se quisermos uma comparação com o homem carnal, que é um homem não espiritual. Aleluia! Um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o homem natural, o homem carnal, aquele que nasce da vontade do homem, e um homem espiritual, aquele que nasce da vontade de Deus. Amados, quando nós voltamos para a criação, a Bíblia diz que ainda no momento da criação, tendo Deus feito todas as coisas, tendo feito todas as coisas que existem, entrou em conselho consigo mesmo e decidiu fazer uma coisa tão especial, uma coisa tão diferente, que é o ser humano. A Bíblia diz que disse Deus: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. O que significa que Deus já tinha concebido um homem. Primeiro existiu um homem carnal, que é o primeiro Adão. Mas Deus, não se dando por satisfeito, entendeu que devia criar a sua imagem e a sua semelhança. Neste caso, estamos a falar do homem espiritual. Porque, de acordo com a passagem que acabamos de ler aqui, o homem carnal, ele não pode compreender as coisas do Espírito. O homem carnal, ele não pode cumprir, não pode obedecer à vontade de Deus, que é Espírito. Aquilo que o João diz no capítulo 4, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em verdade e em Espírito. Ou seja, aquele que adora a Deus, igualmente deve ser um espiritual e deve adorá-lo no Espírito, porque ele também é Espírito. Na verdade, é que o homem carnal, ele tem uma limitação. A existência carnal, quando nós olhamos para o primeiro Adão, vemos senão um ser incapaz. Não obstante Deus tendo determinado, tendo dado para ele a autoridade e a possibilidade de poder dominar todas as coisas, todavia, por causa da sua limitação, Adão, ele caiu em pecado. Adão, ele falhou naquilo que é a responsabilidade que foi confiada por Deus, por causa da sua imperfeição, por causa da sua limitação, por causa da sua incapacidade como ser humano, portanto, de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Ora, um homem natural não compreende, não porque ele não quer, mas ele não compreende as coisas do Espírito de Deus.
porque lhe parecem uma loucura. Por causa da sua limitação, ele olha para as coisas espirituais, ele não consegue interpretar, ele limita-se a achá-las uma grande loucura. Coisas impossíveis, coisas de loucos, coisas de avariados, coisas de pessoas que, segundo ele, não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. E não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, a palavra diz que, na verdade, o homem ele não pode compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais é para os espirituais e o discernimento também é espiritual e não é carnal. Aleluia! Amados, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Aleluia! A Bíblia diz que um homem espiritual, o homem segundo o Espírito de Deus, o homem que anda guiado, conduzido pelo Espírito de Deus, ele tem habilidade, ele tem capacidade, ele tem sabedoria, ele, portanto, discerne bem tudo, mas ele não é discernido por ninguém. Aleluia! Amados, cria-me uma grande indignação quando nós olhamos e vemos pessoas se auto-intitulando filhos de Deus, mas negando a pessoa de Jesus Cristo, negando o Filho, negando aquele que é enviado por Deus, na verdade, para que morresse por todos nós. Na verdade, a Bíblia diz que, mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Portanto, estamos a falar de uma condição, na verdade, para sermos considerados, para sermos chamados, para sermos achados filhos de Deus, que é, segundo a palavra, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem filhos de Deus. Portanto, a condição é receber o Filho, é receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí Deus dá poder de serem, portanto, seus filhos, ao que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que significa que todo aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, portanto, não tem este privilégio, não tem esta vantagem, não tem esta autoridade, não tem este título de ser chamado, portanto, Filho de Deus. Aleluia! Amados, o nosso tema para hoje é quem eu sou. Será que eu sou filho de Deus? O que, na verdade, mostra se sou ou não filho de Deus é o fruto. A Bíblia diz que os conhecereis pelo fruto. Aleluia! Pelos seus frutos os conhecerei. Aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós exteriorizamos, a nossa forma de ser e estar, o nosso relacionamento na nossa família, na nossa casa, no nosso local de trabalho, portanto, tudo isso revela, na verdade, quem, na verdade, nós somos. A nossa questão é, quem sou eu? Quem sou eu? É o momento de cada um de nós parar para, na verdade, analisar, procurar entender, na verdade, quem ele é. Mais do que procurar responder a outra pessoa, a pergunta deve sair de dentro de mim e a resposta igualmente eu devo encontrar, não esperando que seja uma outra pessoa, portanto, a tentar responder por mim. Dirigindo-se aos amados de Gálatas, o apóstolo Paulo diz, olha, digo-vos, pois, melhor é viverem segundo o Espírito de Deus, é saírem da carne e manifestarem as obras do Espírito. Aleluia! Por quê? São bem conhecidas as obras dos maus instintos, as obras da carne, que segundo o apóstolo Paulo, o desregramento sensual, a imoralidade, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões e embriaguez, excesso na comida, portanto, todos esses males são frutos, portanto, do homem carnal, são frutos dos nossos instintos carnais. Aleluia! E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Aleluia! Portanto, todo aquele que é guiado, todo aquele que manifesta, portanto, este sinal, significa, na verdade, estar a caminhar, estar inclinado para a carne. E, na verdade, o seu salário, de acordo com a palavra, é a morte. Todavia, a Bíblia também diz que
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o apóstolo Paulo aqui diz que, na verdade, o Espírito, pelo contrário, produz o amor, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a modéstia, o autodomínio. E, portanto, contra estas coisas não há lei. Aleluia! Amados, que cada um de nós, na verdade, procure entender, cada um de nós procure se localizar, portanto, à luz da palavra de Deus. Quem, na verdade, é um homem carnal ou é um homem espiritual? Havendo, portanto, feito esse exercício, procura entender, mas, na verdade, qual é a vontade de Deus? Aleluia! Sim, porque, apesar de eu reconhecer, na verdade, quem eu sou, eu me localizar na palavra, se sou guiado pelos maus instintos ou pelo Espírito de Deus, depois voltamos para a palavra para encontrar a vontade de Deus. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Significa que aquele que ouve a vontade de Deus, aquele que conhece os mandamentos da lei de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus e se esforça para cumprir, para viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, na verdade, tanto o filho quanto o pai virão para essa pessoa e vão fazer nessa pessoa a sua morada. Todavia, quem não me tem amor, não guarda as minhas palavras. Por amor a Cristo, nós guardamos os mandamentos de Deus. Todavia, todo aquele que não tem, todo aquele que não ama Jesus Cristo, todo aquele que nega Jesus Cristo como filho unigênito do Pai, não tem como, portanto, guardar as suas palavras. Aleluia! Amados, na verdade, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, o espiritual se difere, portanto, do homem carnal. Que o homem carnal é guiado pelos maus instintos, enquanto que o espiritual é guiado pelo Espírito de Deus. E manifesta, portanto, o fruto do Espírito Santo, que é aquilo que, na verdade, é a vontade do nosso Deus, o Criador. Aleluia! Amados, o que nós, na verdade, devemos fazer, o esforço individual, cada um de nós deve empreender, é no sentido de procurar agradar a Deus. Procurar fazer a vontade de Deus. Mais do que procurar fazer as suas vontades e as suas paixões, devemos, cada um de nós, se esforçar duplamente para que, na verdade, possamos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que a inclinação, fazer a vontade de Deus, significa inclinar-nos para o Espírito, significa permitir que o Espírito nos conduza, significa obedecer à voz do Espírito. E a vontade de Deus é revelada pelo fruto do Espírito Santo que se manifesta em nossa vida. Portanto, deixemos de seguir os maus instintos, sigamos, ouçamos a voz de Deus e cumpramos, na verdade, porque assim nós fazemos a melhor opção e, acima de tudo, e assim vamos herdar a vida eterna. Amados, quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 3, a Bíblia fala do encontro do Senhor Jesus com o Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa instruída, era um sacerdote. Nicodemos era uma pessoa que ocupava cargo na igreja. Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era uma pessoa que conhecia as Escrituras, todavia não tinha o Espírito, não era guiado, não era conduzido, não era liderado, não era comandado pelo Espírito de Deus, razão pela qual ele não tinha como fazer o discernimento das coisas espirituais. Porque, na verdade, de acordo com a nossa passagem bíblica aqui, no livro de 1 Coríntios, um homem natural não compreende. Portanto, Nicodemos era um homem natural que não podia compreender as coisas do Espírito de Deus. Todavia, ele testemunhou os sinais, as maravilhas, os prodígios que o Senhor Jesus Cristo fazia. Ele admirava, ele tinha um entendimento de que não, isto não é normal, isto não é qualquer pessoa que pode fazer. Há um segredo. Portanto, Nicodemos aproxima ao Senhor Jesus e pergunta: mas Senhor, como é que eu posso fazer? Eu sei que essas coisas todas que tu fazes não são feitas por uma pessoa qualquer, mas como é que eu posso fazer? Na verdade, Nicodemos entendeu que este era o Senhor da paz, que esta era uma pessoa em comum, que esse era um ser espiritual. Aleluia! Nicodemos entendeu. Nicodemos foi sábio.
E a resposta do Senhor Jesus foi: não tem como fazer as coisas que eu faço. Não tem como cumprir a obra do meu Pai. Não tem como herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Aleluia. O que significa que, na verdade, para sermos espirituais, para sermos de acordo com a vontade do Espírito, para manifestarmos as obras do Espírito, nós precisamos nascer de novo. A nossa natureza carnal, a nossa existência carnal, por si só, não nos capacita, não nos habilita a manifestarmos a obra do Espírito. Razão pela qual precisamos nascer de novo. E o Senhor Jesus disse para Nicodemos que era preciso, na verdade, nascer de novo. Por causa do entendimento corrompido que Nicodemos tinha, não entendia, na verdade, o que significa nascer de novo. Nascer de novo, na verdade, significa render-se a Deus, crer na pessoa de Jesus Cristo, aceitar, confessar com a sua boca, crer em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. E ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tê-lo, Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da sua vida. Como único comando para chegar a Deus. Sim, porque, na verdade, o que nós vemos é que as pessoas reconhecem, algumas pessoas reconhecem que existe um ser acima de todas as coisas. Existe um comando acima de todas as coisas. Todavia, há um entendimento limitado de quem, na verdade, este ser é, de como chegar a esse Deus, de como, na verdade, testemunhar o poder desse Deus. No entanto, o Senhor Jesus diz que eu sou o único caminho para poder chegar a esse Deus. Eu sou a verdade para chegar a esse Deus. Eu sou a vida que vocês procuram nesse Deus. A vida que vocês procuram nesse Deus está em mim. O caminho sou eu. A verdade sou eu. Aleluia. Então, amados, o que nós vemos hoje são pessoas se perdendo. São pessoas buscando resposta, buscando interpretar os fenômenos, buscando interpretar as coisas, mas sem entendimento, sem revelação, porque não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que um homem natural não tem como compreender essas coisas. É preciso que mora para a carne e viva segundo o Espírito, de maneiras que possa, na verdade, ter o discernimento sobre todas as coisas. Infelizmente, algumas pessoas limitadas no entendimento procuram interferir na manifestação do Filho de Deus. A Bíblia diz que a natureza aguarda com enorme expectativa, ardentemente, a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus começam a manifestar, o homem carnal, ele procura fazer de tudo para impedir a manifestação do Filho de Deus. Em outras palavras, mesmo no nosso seio familiar, quando nós vivemos a palavra, quando nós saímos, quando nós exteriorizamos a palavra, quando nós obedecemos, quando nós inclinamos de acordo com o Espírito, quando nós fazemos a vontade do Espírito de Deus, encontramos muitos desafios, muitos obstáculos, encontramos barreiras no nosso seio familiar. Porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm este entendimento, ainda não têm esse discernimento, não estão capacitadas para entender que, na verdade, nós somos espirituais, nós não somos carnais. Quando você diz para uma pessoa, não faça isso, a pessoa diz, eu desde sempre fiz isso. A minha família sempre fez isso. Os meus antepassados fizeram isso. Mas a Bíblia diz que são os nossos pecados que criam um abismo, que criam uma separação entre eu e Deus, entre nós e Deus. Assim como os nossos antepassados tombaram por causa dessas práticas, igualmente nós corremos o risco de tombar, corremos o risco de continuarmos distante do Criador, efetivamente por causa dessa maneira de viver, por causa desse estilo de viver, por causa da nossa crença, por causa da nossa fé nas coisas carnais e não nas coisas do Espírito. No entanto, a Bíblia exorta para que, na verdade, inclinemos, para que façamos, para que cumpramos aquilo que o Espírito diz. Aleluia! Aquilo que a orientação do Espírito. Na verdade, nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais. Apesar de termos nascido segundo a carne, mas pela fé nós morremos e nós vivemos para o Espírito. A nossa inclinação é espiritual, não é carnal.
Amado irmão, espero sinceramente que o Espírito tenha ajudado-te a compreender essas coisas. Espero sinceramente que o Espírito de Deus tenha te capacitado, portanto, a receber esta palavra, porque na verdade, na carne, tu não tens como experimentar o poder de Deus, mas sim no Espírito. Aleluia. Amado, muito obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima. Graças a Deus.